Bora lá dar início ao nosso módulo de ligações químicas 2. O objetivo aqui é falar sobre ligações covalentes, as propriedades que o composto vai ter a partir do momento que é formado por ligações covalentes e falar também sobre as forças intermoleculares, um assunto que é extremamente fundamental para você que vai fazer a prova do Enem, tá? Então, ó, acompanha comigo. Quando a gente fala de ligação química, você tem que diferenciar os três tipos e entender como é que eles acontecem. Pensar na ligação iônica, a gente está falando sobre um processo onde você tem doação de elétrons de um átomo para o outro. Como, por exemplo, aqui, né? Entre o NaCl é formada uma ligação iônica, então o sódio vai lá e cede o elétron para o cloro. É um processo de doação e recebimento. Quando você fala de ligação metálica, todos os metais se transformam em cátions, perdem seus elétrons e aí você forma aquela estrutura do mar de elétrons. Mas quando você fala de ligação covalente, a gente está falando de compartilhamento. Os elétrons que pertencem a um átomo passam a pertencer a outro também, tá? E por que isso acontece? Vou te mostrar agora. O que é que você tem que pensar? Quando a gente está falando de ligação iônica, estou falando de elementos que têm uma alta diferença entre as eletronegatividades. Então, é natural que um átomo roube o elétron do outro. Mas no caso das ligações covalentes, a gente fala de átomos que todos têm uma eletronegatividade muito alta. Eu estou falando do flúor, eu estou falando do oxigênio, estou falando de nitrogênio, estou falando de cloro, falo de carbono, falo do próprio hidrogênio. Então são átomos que não querem perder. Como nenhum átomo quer perder elétrons, o que é que eles fazem? Eles vão gerar um processo de aproximação. E no momento que eles se aproximam, eles vão fundir as eletrosferas. Isso implica dizer o quê? É tipo o seguinte, no momento que esses átomos eles começam a se aproximar e as eletrosferas se infundem, os elétrons que estão sendo utilizados por um átomo vão passar a ser utilizados pelo outro também. E aí, isso gera o compartilhamento de elétrons e, consequentemente, a formação das moléculas, tá? Então, falar de ligação covalente, você tem que pensar nesse processo de compartilhamento. E aí, essa imagem, ela representa muito bem isso aqui pra gente. Vê, tu tem o átomo de hidrogênio com um elétron só. Para ele ficar estável, para ele ficar igual ao hélio, ele precisa de dois elétrons. E aqui tu tem o cloro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Para ele ficar estável, ele precisa de 8. Percebe? Poderia acontecer do hidrogênio pegar o elétron dele e fornecer para o cloro. O hidrogênio ia ficar sem nada e o cloro ia ficar com 8. Se o processo acontecesse pela formação de ligação iônica, estava tudo tranquilo. Mas a diferença entre as eletronegatividades desses dois elementos não é tão grande a ponto de fazer com que esse elétron seja arrancado completamente de hidrogênio. Então, o que acontece? Os átomos se juntam, se juntam, se juntam e compartilham as eletrosferas. Essa região aqui agora está sendo compartilhada pelos dois átomos. Então, o hidrogênio tem acesso a esses dois elétrons, então agora ele tem dois. E o cloro, que estava aqui ó, com 6 elétrons sem ser compartilhados, tem acesso a esses dois aqui também e fica com 8. Então, com essa ligação covalente, esse compartilhamento acontece isso. E nesse caso, como o cloro ele é mais eletronegativo, esses elétrons vão estar mais próximos dele do que do hidrogênio, tá? Mas não são completamente arrancados. Aí, vê só. Esse compartilhamento de elétrons a partir de ligação covalente, ele pode se dar de três formas. Ou uma ligação simples, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. A diferença entre eles é quantos elétrons cada um dos átomos está cedendo. Pense comigo. Estou falando aqui da formação da molécula de gás hidrogênio, H2, representado aqui, né? H2. Para isso acontecer, como cada hidrogênio só tem um elétron, ele vai lá e cada um compartilha um elétron com o outro. Percebe? Entre eles está sendo compartilhado um par de elétrons. Sempre que acontecer de, entre os átomos, só tiver o compartilhamento de um par de elétrons, a gente diz que essa é uma ligação simples. Agora, olha o caso do oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 2, 4, 6 elétrons. Para ficarem estáveis, para ficar igual a um gás nobre, ele precisa de 8. Então, o que é que vai fazer? Sempre a quantidade de elétrons que um átomo precisa é a quantidade de elétrons que ele vai compartilhar, que ele vai deixar disponível para ser usado. Então, se eu preciso de 1, eu compartilho 1. Se eu preciso de 2, eu compartilho 2. Se eu preciso de 3, eu vou compartilhar 3. Se eu precisar de um número maior do que 3, aí a gente vai ter que brincar um pouquinho. Mas, no caso do oxigênio, como cada átomo quer 2 elétrons, o que é que eles fazem? Cada um deles dispõe para ser compartilhado 2 elétrons. Então, ó, esse oxigênio tem esses 4 elétrons aqui que não estão sendo compartilhados, a gente chama de elétrons livres, e
sendo usado pelos dois ao mesmo tempo. Tem os dois que ele mesmo está fornecendo para o processo e tem os dois que vieram do outro átomo. Então, ó, juntou os 4 que não estão sendo compartilhados com esses 4 agora, cada um dos átomos fica com 8 elétrons. Como agora estão sendo compartilhados 2 pares de elétrons, a gente diz que isso é uma ligação dupla, tá? E no caso do nitrogênio, vê, cada átomo de nitrogênio está ali com 5 elétrons. Como ele precisa se estabilizar com 8, ele vai querer fazer 3 compartilhamentos. Que aí cada um fornecendo 3, cada um recebe também 3, e no final das contas todo mundo fica com 8. É o que está acontecendo aqui, ó. O nitrogênio vai ficar com dois elétrons que não estão sendo compartilhados. Porém, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 participando das ligações. Juntar esses 6 aqui com esses 2, cada um dos átomos de nitrogênio vai ficar com 8 elétrons. Como agora estão sendo compartilhados 3 pares, a gente diz que isso é uma ligação tripla, tá? Então, as ligações covalentes elas podem acontecer de forma simples, dupla ou tripla. Caso um átomo precise de uma quantidade maior do que isso, aí ele precisa fazer combinações. Por exemplo, um átomo precisa de 4 ligações. Então, quer dizer que ele precisa de 4 elétrons. Ele pode fazer uma simples e uma tripla. Ele pode fazer 2 duplas. Ele pode fazer uma dupla e 2 simples, desde que a quantidade de ligações totais que ele faça seja igual à quantidade de elétrons que ele precisa. Então, você vai guardar isso na sua cabeça. Você precisa de 4 elétrons, 4 ligações. 5 elétrons, 5 ligações. Lembrando que cada uma dessas, né, se for dupla, é porque são 2 ligações que estão sendo feitas ali ao mesmo tempo, tá? É diferente de você pensar isso aqui. Por exemplo, vê, o carbono. O carbono, ele faz um composto que é o CO2 com oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons. Vou deixar aqui. Cada átomo de carbono tem 4 elétrons. Vou botar de outra cor para a gente poder diferenciar. O que é que vai acontecer? O oxigênio, ele só quer 2 elétrons. Então, ele vai fazer 2 ligações. O carbono quer 4 elétrons. Então, ele precisa fazer 4 ligações. Mas lembre, não é possível você fazer uma ligação quádrupla. Então, ele precisa criar combinações dessas outras duas. Como cada oxigênio quer 2 ligações, quando ele faz isso, ele já se completa. Então, pensa comigo. O oxigênio tinha 6 elétrons, mas ele pode vir aqui e compartilhar com carbono. Ó. Aí ele faz, vamos fazer assim, bora deixar esses 4 elétrons compartilhados entre a gente. Aí, o oxigênio tem esses 4 que não estão sendo compartilhados, e ele tem acesso a esses 4 também. Ficou com 8. Por enquanto, o carbono tem esses 2 que não estão sendo compartilhados, tem acesso a esse aqui, ele fica com 6. Aí o outro oxigênio diz, bora compartilhar também. Aí ele vai lá e diz, ó, vamos deixar isso aqui, como eu quero 2 ligações, eu forneço 2 elétrons, tu me fornece 2 elétrons também. Aí agora, esse oxigênio que tem 4 não sendo compartilhados, usa esses 4, fica com 8. E o carbono? O carbono agora não tem mais nenhum que está livre. Todos os elétrons do carbono estão sendo compartilhados. E aí vê, ele tem acesso a esses 4 e ele tem acesso a esses 4. Ou seja, está com 8. Isso não é uma ligação quádrupla, tá? Isso são 2 ligações duplas. Percebe que cada átomo de carbono, cada átomo de oxigênio, está fornecendo para o carbono 2 elétrons. E isso aí está sendo recíproco, tá? Então, por isso que esse processo acontece. Para a gente representar isso aqui, a gente faz o seguinte, ó. Cada ligação dupla é representada por 2 traços. Então, se eu quisesse, por exemplo, representar a molécula de H2 como é simples, é um tracinho só. A molécula de O2, como é uma ligação dupla, são 2 traços. A molécula de N2, como é uma ligação tripla, são 3 traços, tá? E a ideia é basicamente essa. E como é que essa ligação ela se processa a nível energético? Esse gráfico aqui eu acho muito interessante, e ele mostra para a gente essa formação das ligações. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, ó, ele está medindo a energia potencial que aquele grupo de átomos tem pela distância a qual eles estão. Percebe? Quando os átomos estão a uma certa distância bem grande, a energia disso é zero. É como se você considerasse que os átomos estão sozinhos. Porém, à medida que a distância entre eles vai diminuindo, a energia desse material também diminui. Guarde uma coisa na sua cabeça. As coisas que existem no universo, elas sempre tendem ao menor estado de energia. Então, os átomos se juntam para poder estabelecer um nível de energia muito baixo. Aí, ó, eles se aproximam a uma distância tal que eles conseguem alcançar o menor nível de energia possível.
Se eles se aproximarem mais um pouquinho, eles vão ficar muito próximos, o processo de repulsão vai começar a aumentar muito, e a energia que essa junção tem é muito grande. Então, a formação da ligação covalente, ela depende da aproximação dos átomos em um nível que eles nem estejam tão longe, nem estejam tão próximos, mas que garanta um nível de energia muito baixo. Quando isso aqui chegar a acontecer, a ligação foi formada, tá? Então os átomos se aproximam até um dado limite. E aí o que vai acontecer? Quanto mais baixa for essa energia que eles estabeleceram, mais forte é a ligação. A gente chama isso de fundo de potencial, ou de poço do potencial. Quanto maior esse poço for, mais intensa a ligação covalente vai ser, ou seja, mais difícil é de você pegar aqueles átomos e separarem eles depois que você já tem essa ligação sendo formada. Beleza? Essa questão de formação dos compostos vai acontecendo muito ao longo dos estudos que a gente vai fazendo aqui. Então, se atenta a entender como as ligações acontecem, não necessariamente a formar as moléculas já de cara. Bora lá para a questão 1. Ela diz o seguinte: a formação do gás hidrogênio a partir de dois átomos de hidrogênio pode ser explicada devido ao estado mais estável, de menor energia, dos átomos ligados, em comparação ao estado energético desses átomos na sua forma isolada. Em relação à ligação formada entre esses átomos, assinale a alternativa correta. Letra A. A ligação é iônica, pois embora haja repulsão entre os núcleos, há um compartilhamento de elétrons entre os dois átomos de hidrogênio. B. Realmente, tem repulsão entre os núcleos porque você está ali num estado muito próximo, mas existe um equilíbrio entre a repulsão e a atração. Existe um compartilhamento de elétrons, isso aí é fato. O que a gente não pode dizer é que a ligação ela é iônica. Lembra, a ligação iônica depende de formação de íons, troca de elétrons. Não acontece isso. Letra B. A ligação é covalente. Beleza. E se estabelece quando, devido à diferença de eletronegatividade, um dos átomos de hidrogênio doa seu elétron para o outro átomo. Esse processo de doação e recebimento de elétron só acontece na ligação iônica. Esqueça a letra B. Letra C. A ligação é metálica, pois há compartilhamento de elétrons entre os átomos de hidrogênio, que na tabela periódica é classificado como metal alcalino. Pelo amor de Deus, tome cuidado. Ligação metálica só acontece entre metais. Hidrogênio não é metal. Ah, mas ele está no grupo 1 e o nome do grupo 1 é metais alcalinos. O hidrogênio pertence à primeira coluna da tabela periódica, mas ele não é um metal alcalino, tá? Ele é hidrogênio, somente. Letra D. A ligação é covalente e se estabelece quando há um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão, de modo que os elétrons de cada átomo de hidrogênio são atraídos igualmente pelos dois núcleos. Ou seja, os elétrons ficam ali mais ou menos no meio entre os dois átomos, sendo utilizado por todo mundo. Isso aí, ó, tá certíssimo. Não tenho o que dizer de errado dessa questão. Então, pode dizer aí para você que é a alternativa correta. Olha a letra E. A ligação é iônica e se estabelece quando um dos átomos de hidrogênio cede seu elétron para o outro átomo de hidrogênio. A gente viu que nem é iônica, nem tem esse processo de ceder elétrons, tá? Então, para ir, primeira questão, somente letra D. Segunda, é uma questão que eu coloquei aqui, mas para fazer com você, porque ela precisa fornecer os números atômicos de cada um dos elementos. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre ela. Diz assim, o fosfogênio, COCl2, é um gás tóxico muito aplicado na química sintética. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi utilizado como arma química, com ação sufocante devido à formação de HCl e de CO2, através de sua reação com a água. De acordo com as ligações químicas presentes na molécula de fosfogênio, é correto afirmar que o fosfogênio possui. Ele quer saber ligações simples, ligações duplas, triplas, enfim. Veja, uma questão como essa, para ela aparecer na sua prova do Enem, ela pode sim, aparecer para você pedindo algo como isso, mas ele precisaria fornecer o número atômico para você. Por quê? É a partir do número atômico que eu vou conseguir fazer a distribuição eletrônica de um elemento e, consequentemente, saber quantos elétrons ele tem na camada de valência, então quantos faltam para ele completar 8. Mas também é possível, dependendo do vestibular, dependendo de qual seja a questão, que ele não forneça os números atômicos para você. E aí é legal você saber quais são os grupos que esses elementos estão. Aí, ó, o carbono, ele está no grupo 14. Se o carbono está no grupo 14, significa dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio está no grupo 16. Como ele está no grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. E o cloro está lá no grupo 17. Como ele tem
está no grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Isso diz para você, então, quantas ligações cada um desses amiguinhos quer fazer. Porque lembre, a gente sempre vai querer completar 8. Então, o carbono vai querer 4 ligações, o oxigênio vai querer 2 ligações e o cloro só vai querer uma ligação. Porque lembre, a quantidade de elétrons que falta para completar 8 é a quantidade de ligações que o átomo vai fazer. E aí a gente vai pensar numa combinação muito simples. Por quê? Porque, veja, a fórmula do composto é CoCl2. Quer dizer que você tem um carbono, você tem um oxigênio e você tem 2 cloros. Então, eu vou até repetir isso aqui, tá? Porque o que é que você vai pensar comigo? Como o carbono quer 4 ligações, ele vai precisar fazer compartilhamento de 4 elétrons deles. E ele só tem os 4. O oxigênio quer 2 ligações e cada um dos cloros quer 1. Tu concorda comigo que se eu somar a quantidade de ligações que o oxigênio quer fazer com a quantidade de ligações que cada um do cloro quer fazer também, isso dá certinho as 4 que o carbono precisa? Porque vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou botar os elementos, tá? Vou dizer aqui carbono, cloro, cloro, oxigênio. Aí, Micael, a ordem como eu desenho eles importa? Para o Enem? Não, então esqueça isso. Veja, como o cloro só quer uma ligação, ele só fornece um elétron e, consequentemente, ele só recebe um também. Então, vou deixar aqui, ó. Só tem um elétron, faz uma ligação simples. Mesma coisa para o outro cloro. Como ele só quer um elétron, ele só faz uma ligação, então ele só fornece e recebe um. Vou botar aqui. Então, ó, mais uma ligação. Cada um dos cloros tinha 7 e recebeu a ligação, ficou com 8. O carbono, que tinha naturalmente 4, recebeu mais 2 elétrons, está com 6. Aí, ó, o oxigênio, ele quer fazer 2 ligações. Consequentemente, ele precisa fornecer 2 elétrons. E aí, para isso acontecer, o carbono tem que fornecer 2 também. Vê o que é que vai acontecer? Tchau, tchau. Cada um dos cloros fez uma ligação simples e o oxigênio fez uma ligação dupla. Aí, se você contar, o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Cada um dos cloros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Todo mundo dentro desse composto está ali com 8 ligações. E o composto foi formado como? Com o oxigênio fazendo uma ligação dupla com o carbono e cada um dos cloros fazendo uma ligação simples. Logo, eu tenho uma ligação dupla e 2 ligações simples como resposta, tá? E aí, essa questão poderia ser resolvida você pensando sobre isso aqui, a localização, ou a questão ia dizer, ó, o número atômico do carbono é 6, o número atômico do oxigênio é 8, o número atômico do cloro é 17. Faça a distribuição de cada um e veja quantos elétrons eles têm na última camada. Aí você ia lá, ó, um S2, 2S2, 2P2, 1S2, 2S2, 2P4, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Aí o que é que você ia perceber? Que no carbono ele tem 4 elétrons na última camada, que no oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada e que para o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, tá? Então você tem que ser capaz de responder a questão tanto pelo número atômico como pela localização, quando a gente fala dos elementos principais que eu falei para você lá na aula de tabela periódica. Beleza?